Continuando, vamos lá. E aqui sobre o tempo máximo de abertura da bolsa e a entrada no paciente, né? A infusão no paciente. Então, aqui, sangue total a gente utiliza para paciente com anemia, aí tá com hemoglobina aí de menor que 7, né, gramas por decilitro. 8, às vezes 8 já dá a recomendação de fazer transfusão de sangue total. E pacientes que sofreram hemorragias por diversos motivos, hemorragias grau 3 e 4. Lembrando que grau 3 é aquele paciente que perdeu de 30 a 40 ml, de 30 a 40% do seu sangue e 4 acima de 40%. Tem que entrar e infundir no paciente em 4 horas, tá? Plaquetopenias aí por diversos motivos são utilizadas os concentrados de plaqueta, né? Então, o paciente está fazendo quimioterapia, que tem algum problema, aí está com uma baixa importante de plaqueta, tá aí, então, concentrado de plaqueta, infunde em 30 minutos. E aí o plasma fresco, que é utilizado quando o paciente tem alguma alteração, por exemplo, de coagulação, né? E alterações de tempo de protrombina, tromboplastina, né, essas coisas todas, ou está com sangramento ativo, entra esse plasma fresco, e aí ele vai durar aí 1 hora, tá? Então, só critério de curiosidade. Após transfusão, a gente continua aferindo sinais vitais do paciente, registra tudo bonitinho, sempre registrar tudo e depois do término da transfusão, não fique em paz, não, continue avaliando seu paciente, porque ele pode ter reação transfusional tardia. Tá? Aqui eu coloquei uma reação febril não hemolítica como reação adversa da transfusão, tá? E aí nesse caso é febril, então uma das características é que a temperatura aumente. Então você está infundindo, você mediu lá a temperatura do seu paciente, ele está com 36,8. E de repente você vai aferir de novo lá no seu período de monitoramento e ele está com 37,8. Ah, mas 37,8 é baixo. Gente, não interessa, fique de olho, porque aumentou 1 grau, já está havendo uma reação infecciosa aí. Tá? Ou inflamatória importante, e você vai precisar ter um cuidado. Além disso, esse paciente ele tem tremor, tem calafrio, né? Isso pode acontecer até 4 horas depois, quando ela é imediata, né, da própria transfusão. E aí você tem que descartar da impossibilidade, né, de incompatibilidade, você tem que ter uma ideia aí de que pode estar acontecendo uma reação febril não hemolítica e você tem que ter uma conduta com relação a isso. Então, o que a gente faz? Interrompe o sangue, instala um sorinho fisiológico, 0,9%, gotejamento lentinho, avalia sinais vitais, coleta sangue do paciente por outro acesso, claro, um acesso novo, encaminha bolsa e equipo para a agência transfusional, porque precisa verificar o que aconteceu, pode estar contaminado. Comunica o médico imediatamente, porque vai ter que ficar de olho nesse paciente. Coloquei aqui alguma coisa de processo de enfermagem, então aqui o diagnóstico CIP é risco de infecção, isso pode acontecer por uma reação leucostária, já que não é, né, por incompatibilidade ABO-RH, pode ser por janela imunológica, aquele sangue foi testado, mas tinha alguma coisa, blá, e aí deu aí uma reação inflamatória. Então, aqui a gente tem que ter cuidado com a segurança do paciente no pré, trans e pós-transfusional, nós estamos num período aí de trans-transfusional, então tem que estar atento a isso. Coloquei alguns cuidados, ó. Então, a assinatura do TCE, tenha certeza disso, porque já pensou se acontece alguma coisa e você não pediu para assinar o termo de consentimento? Lembre-se que tem que ter um acesso calibroso, exclusivo, um equipo retentor de coágulo, né, fazer dupla checagem de todas as questões, avaliar sinais vitais, vai lá 10 minutos antes, vai durante, depois, verificar o tempo de entrada desse sangue aí, 5 mililitros por minuto, checar, monitorar, anotar tudo, isso é importante. Coloquei outro diagnóstico aqui, náusea, risco de desequilíbrio eletrolítico, às vezes você pode dar uma sobrecarga no paciente também. Hipertermia, o que a gente faz? Né? O nosso objetivo é manter a segurança do paciente, é o nosso NOC. Fechar a equipe, manter acesso venoso com soro fisiológico, comunicar ao médico, colher sangue do paciente, mandar bolsa e equipe para a agência transfusional, avaliar sinais vitais e prestar todo o cuidado que o paciente precisa de acordo com o que ele está apresentando.
ele pode ter uma situação de reação transfusional mega grave. A gente não quer que isso aconteça. Aqui, ó, vamos pensar numa situação de hemólise, né? Colocou aí uma bolsa que com o sistema BORH incompatível e aí deu ruim, né? Então, o que que você precisa? Geralmente ele tem taquicardia, taquidispneia, muita dor no peito, ele tem uma agitação, ansiedade, às vezes até confusão, e aí você precisa de 2 acessos calibrosos, vai precisar de mais um. Vai ter que notificar a suspeita, né, dessa reação transfusional, serviço de hemoterapia, para verificar o que aconteceu e fazer o cuidado com a reação hemolítica. Vamos entender como é que acontece essa reação hemolítica transfusional. Então, vocês sabem que tem o sistema ABORH, então A recebe de A, porque ele tem um anti-B, ele não pode receber de B nem de AB, ele recebe de O também. O B tem anti-A, então não pode receber nem de A, nem de AB. O AB ele pode receber de A, de B, de O, de todo mundo, porque ele não tem anti-nada, e o O tem anti-A, anti-B. Então não pode receber nem de A, nem de B, nem de AB. E aí tem os sistemas RH também, né? Que o ideal é positivo, pode receber positivo e negativo, negativo você pode receber negativo. Então tem essas questões também, mas tem outras questões também que às vezes o indivíduo acaba tendo reações por conta de reações leucocitárias e de plaquetas também. Tá? Então, a gente tem que ver isso daí. Mas pensando na questão da incompatibilidade do sistema BO, o que acontece é, a hora que a hemácia, tipo A, com um antígeno, não gosto de você, B, ela encontra um anticorpo, B, eles vão se conectar. A hora que liga uma hemácia B e uma A, hemoliza. Tá? E essa reação de hemólise gera uma reação inflamatória potente. Tá? Gente, tudo isso que eu falo aí de fisiopatologia, eu estou comendo várias partes, estou fazendo um resumo para vocês, tá? Mas gera uma inflamação potente e essa inflamação, ela tanto vai estimular que fatores da coagulação aconteçam, né? Gerando uma coagulação intravascular disseminada, quanto ao aumento da permeabilidade e perda do sangue, do plasma para o tecido. Então, você tem uma condição de hipovolemia de choque, né? O paciente entra numa condição de choque. Por outro lado, esse aumento de permeabilidade, ela também acontece lá no pulmãozinho do paciente. Aumenta a permeabilidade e inunda o tecido, né? Então, inunda o tecido, que tecido? Alvéolo, né? Gerando edema agudo de pulmão, que é o que a gente chama de trale, né? Tipo César Trale. Trale, ai, que sem graça, professor. Tá, é isso aí, trale. E aí é uma lesão pulmonar aguda muito grave relacionada à transfusão. E aí requer um cuidado aí intenso com o paciente. Ui, intenso mesmo, gente, não tô brincando, o negócio é feíssimo, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha mostrando aí uma série de classificações, né, de tipo reações hemolíticas e não hemolíticas, né? Imune e não imune, ó, reação febril, hemolítica, tralha, que eu falei tralha, opa, eu até mudei. Por exemplo, não imune, hipotensão por inibidor da ECA, hipocalemia, né, hipocalcemia, crônica, tipo reação enxerto versus hospedeiro, ou não imune, né, que essa é imune, doença infecciosa, tem muita opção, gente. A reação hemolítica, ela pode ser imediata, pode ser tardia também, então imediata é quando ela acontece, né, até 24 horas depois da transfusão e tardia 24 horas depois. Ela pode se tornar grave, às vezes é só mesmo você tratar sintomas, às vezes o paciente fica com uma icteríciazinha de nada aí, mas o problema é quando tem edema agudo de pulmão, que aí, ou por sobrecarga circulatória, por uma inflamação violenta. Cuidado com idosos, hein, gente, bem devagarinho essa transfusão. Que sistema ABO, só para lembrar, já falei para vocês. E aqui a norma técnica para atuação do enfermeiro. Leiam, bem legal, tem bastante detalhe. A Pro não falou nem um décimo do que tinha que falar. Triste isso, né? Vamos lá, gente. Que testes sorológicos que são feitos com sangue? Então, hepatite B, C, AIDS, doença de Chagas, sífilis e HTLV 1 e 2. Tá? Todos esses testes são feitos e enquanto não vem o retorno, esse sangue fica em quarentena, tá?
Tem que esperar vir o retorno do teste. Por que que fica em quarentena? Porque às vezes o paciente ele não tem a doença, você pode testar na hora, faz teste rápido, tem um monte. Mas aí quem garante que ele não teve contato por aqueles dias, ele ainda não soroconverteu. Então precisa esperar esse período da quarentena para soroconverter, tá? Então por isso que faz os testes, espera resultado. É a janela imunológica que a gente fala. Aqui, por curiosidade, coloquei para vocês, se vocês não lembram, né? Nossa, eu falei várias vezes que o sangue ele deriva para várias coisas, então o sangue total deriva para plasma rico em plaqueta, concentrado de hemácio, plasma, ó, deriva para plasma de 24 horas, plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas. O plasma fresco congelado, ele deriva para crio precipitado, albumina, que aqui é hemoderivado, tá? Albumina, globulina e concentrado de fatores de coagulação são hemoderivados. Todos esses outros aqui são chamados hemocomponentes. Então, existe uma diferença de hemocomponente para hemoderivado. Tá? Hemocomponente é preparado por mecanismo de centrifugação. Centrifuga e vai separando. Tá? E os hemoderivados já é um pouquinho mais complicado, que são vários processos físicos, químicos, mas hemoderivado é isso, albumina, globulina e concentrado de fator de coagulação. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, por curiosidade, quanto tempo pode ficar armazenado e aqui temperatura. Aqui é só vocês consultarem mesmo, tá? Então, concentrado de massa dura um mês, mais ou menos, plaqueta só 5 dias, pool de plaqueta. Plaqueta só dura 5 dias mesmo. Tem que, tirou do paciente, tem que enfiar no outro, tá? E aí vai, aqui as temperaturas, olha o crio, quanto tem que ficar, menos 30 graus. Tem lugar que deixa menos 18. Tá? Legal, a gente pensa que derivado de sangue é todo líquido, né? Não é líquido não, aqui a gente tem imunoglobulina tipo frasco ampola, que são medicamentos que a gente dilui e infunde no paciente. Então, na época da AIDS, quando a AIDS... a gente tinha as crianças soropositivas, né, e que elas tinham aí uma série de doenças oportunistas, muitas ficavam internadas para receber imunoglobulinas aí, para poder ajudar no combate às doenças oportunistas, né? Aqui você pode usar essas imunoglobulinas para tratar doenças autoimunes. Gente, eu coloquei para vocês aqui um acesso para vocês poderem verificar tantas imunoglobulinas que a gente tem. Tá? Aqui, um processo de aférese que muita gente pergunta, como é que faz o lance da plaqueta, né? Então, aqui é um processo que a gente obtém qualquer componente sanguíneo, né? Componentes sanguíneos, não qualquer, né? De um doador numa máquina e, na verdade, funciona assim, ele fica ligado a uma máquina, o sangue dele passa pela máquina, extrai o que ela quer, né, o que precisa, o que ela está programada para extrair e devolve o resto para o paciente. O resto é bom, né? Devolve para o paciente o que não precisa. Então, aqui é uma bolsinha de plasma, né? De plasma, de plaqueta. E o sanguinho voltando para o paciente. Então, tem duas vias, tá? Bem legal isso aqui. E para terminar, gente, coloquei aqui para vocês bolsas e diferenças importantes. Às vezes o paciente tem muita reação adversa à transfusão, e aí às vezes você pode dar para ele uma bolsa desleucocitada, né, que é uma bolsa sem leucócito, para evitar que ele tenha reações por conta dos leucócitos do doador. Isso é legal. Tem essa coisa também aqui, né, que é irradiada, né, uma bolsa irradiada, que também pode ser utilizada quando você quer que o linfócito do doador não haja no receptor. Né? Então, às vezes, quando tem imunodeficiência, né, que é muito mediada por linfócitos, né, você pode anular a ação desse tipo de célula. Isso é bem legal também. Pessoal, para terminar, lá vou eu de novo pela terceira vez dizer para vocês, doem sangue, gente. Doem sangue, porque a gente precisa ajudar, né? E os hemocentros estão zerados. Lembrem-se, cada bolsa, 3 pessoas acabam sendo ajudadas, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Acabamos. Essa foi a nossa última aula. Eu quero agradecer de todo o meu coração aí pelo apoio de vocês, pela paciência. Muito obrigada e um beijo enorme. Eu espero vocês no nosso chat.